todos estejam tudo na santa paz. Como todos nós sabemos, devido a essa pandemia, todas as escolas agora terão que ter esse novo método de ensino, né? Que é o famoso ensino à distância. Então, eu quero que vocês tenham paciência, porque isso é algo novo para muitos professores. Um deles é eu. E aqui eu venho pedir também para vocês que tenham paciência, que os vídeos inicialmente podem não sair tão bons, mas que garanto para vocês que com essa experiência que a gente vai fazendo todo dia, porque dá muito trabalho, mas eu digo para vocês que a gente está fazendo o melhor, e sempre o melhor para que a gente possa passar um grande conhecimento para vocês, né? Então eu espero que vocês tenham paciência e estamos aí com vocês, certo? Vamos começar. Bom, pessoal, aqui a gente tem mostrando aqui todos para vocês ainda o conteúdo da nossa prova bimestral, que, como a gente sabe, vai ser o mesmo, não diminuiu nada. Então está os mesmos conteúdos para a nossa prova bimestral. Capítulo 5, a queda dos corpos, onde a gente já viu ele todo. E o capítulo 6, a parte de dinâmica, que a gente vai falar das leis de Newton. E isso também a gente iniciou esse capítulo, porém fomos até, se não me engano, até a terceira lei de Newton. Mas, como essa nova modalidade de aula, eu vou começar aqui no capítulo 5, fazer uma breve revisão daquilo que a gente já viu, e depois a gente irá discutir alguns exercícios sobre o conteúdo do capítulo 5, e aí na próxima aula, quem sabe, a gente já começa as leis de Newton e segue aí o nosso curso que já estava, certo? Então vamos lá. No capítulo que já vimos, vimos o capítulo 5, a parte de queda livre, onde nós vimos todo o conteúdo, vimos alguns exercícios, exemplos, foi corrigido alguns exercícios. E aí, mas eu acho importante a gente voltar e tentar relembrar o que quer dizer este capítulo, né? Que não adianta a gente passar para frente se não ter entendido essa parte de conteúdo, que é uma base para os próximos. Então vamos lá. Primeiramente, para falar das quedas dos corpos, temos que falar de Aristóteles. Porque Aristóteles, todo mundo sabe que ele era um grande filósofo, e ele acreditava, na cabeça dele, e é o que a gente costumamente vê todos os dias, que ele diz que, abandonando os corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de quedas não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Então isso era um pensamento do que Aristóteles pensava, era uma concepção que ele tinha devido ao fato de ele estar observando isso que ele disse, que os corpos de maior massa caem primeiro do que os corpos de menor massa. Mas será que é isso mesmo que acontece? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. O pensamento de Aristóteles diz que um corpo de maior massa ele tende a cair a um tempo mais rápido do que um corpo de menor massa. Se eu soltar este livro e esta folha ao mesmo tempo, sabemos que realmente o livro vai cair primeiro. Mas será que isso está certo? Vamos à frente e ver o pensamento de Galileu Galilei. Voltando aqui agora para a história da queda dos corpos, vamos falar agora de Galileu. Galileu, diferente do que Aristóteles fazia, porque Aristóteles ele explicava com a concepção dele quando ele via os corpos caindo, ou seja, era uma concepção que ele tinha daquele fenômeno que estava acontecendo. Galileu não. Galileu ele está fundamentado em experimentos, em dados científicos, melhor dizendo. E todo mundo sabe que isso é um método inovador, que sempre vai nos ajudando e exemplificando e explicando melhores os fatos, nos dando mais certeza de que é certo ou se é errado. Então, é um método muito inovador e muito importante, principalmente para a física, né? E essa visão dele levou a conclusões bem distintas das de Aristóteles. Vamos ver quais foram? Aqui, nessa imagem, a gente vê que
pensamento de Aristóteles, que corpos de maior massa, eles tendem a cair primeiro do que aqueles corpos que possuem uma menor massa. Galileu, através de dados e experimentos científicos, ele viu que, independentemente de suas massas, os corpos eles tendem a cair com o mesmo tempo de queda, ou seja, eles caem absolutamente em tempos iguais. Vamos provar? No pensamento de Aristóteles, vemos diferente. Aristóteles disse que, independente da massa dos corpos, o tempo de queda é o mesmo. Vixe, mas a gente sabe que se eu soltar o livro e a folha, o livro cai primeiro. Mas por que Galileu disse isso? Vamos lá, é muito fácil provar. Eu vou fazer aqui, vou dar uma ideia para vocês fazerem em casa e vocês vão observar que realmente os corpos, independente de sua massa, caem iguais. Ou seja, se eu soltasse um carro e uma folha da mesma altura, eles poderiam sim cair ao mesmo tempo. Por quê? E por que não cai? Porque aqui no nosso meio nós temos a resistência do ar. E isso acontece quando não temos ar, temos vácuo. Então, quando nós temos vácuos, os corpos, tanto independente de sua massa, eles caem ao mesmo tempo. Como é que você faz para provar isso? Você solta o livro primeiramente separado. Você vai ver que o livro cai primeiro. E depois você pega o livro, coloca a folha em cima do livro e solta o conjunto. Você vai ver que a folha vai junto com o livro, mesmo a folha estando em cima do livro. Os dois descem com o mesmo tempo. E isso prova que Galileu Galilei está correto. Vamos adiante. Com essa base de Galileu e vários dados, vários testes ele fazendo, vários experimentos, ele encontrou uma variável, uma grandeza física muito importante. Ele encontrou a queda de aceleração dos corpos, que a aceleração aqui na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é a aceleração com qual todos os corpos tendem a cair, eles tendem a receber, eles recebem sempre a mesma aceleração. Se eles recebem sempre a mesma aceleração, e isso não depende de suas massas, logo, portanto, o tempo de queda entre eles tem que ser iguais. Como a gente viu aí, deu até para ver, né? Nesses simples experimentos aí que a gente vê que é bem simples, mas que pode explicar e ir contra os pensamentos de Aristóteles, que mostra que eles estavam realmente errados. Vamos agora, já falamos um pouco da teoria, vamos agora colocar um pouco em prática, né? Lançamento vertical. Nessa parte desse conteúdo, a gente vai estudar nada mais, nada menos do que como se comporta a velocidade desse corpo que está em queda. E o comportamento dessa velocidade, a gente pode ter dados dela através dessa equação. Velocidade é igual a gravidade, que é o Gzinho. A gente tem aqui velocidade é igual a gravidade, vezes o t, que esse t é o tempo. Então, é o tempo de queda, o tempo que o objeto leva de uma certa altura até chegar ao solo, multiplicado pela gravidade do planeta, que no caso da Terra, como Galileu nos mostrou, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos brincar um pouquinho para ver se isso realmente acontece? Brincar aqui e calcular algumas velocidades. Pois bem, como é que a gente faz para calcular essa velocidade, né? Eu tenho esta caneta, tenho um celular que vai me marcar o cronômetro, ou seja, eu vou marcar o tempo de queda desta caneta até chegar ao solo, e aí depois a gente calcula a velocidade com que esta caneta vai chegar no solo. Então vamos lá, eu vou iniciar a marcar o tempo, vou soltar a caneta e marcar o tempo que ela leva para sair daqui e chegar ao solo. Vamos lá? Olha o tempo que levou. Levou 47 centésimos de segundos, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,47 e multiplicar pela gravidade. Vamos lá. Então fica, vou pegar aqui a calculadora, fácil, ao vivo. Então eu pego 0,47 vezes 10, 0,47 vezes 10,
e a gente tem que vai ser igual a 4,7 metros por segundo. Ou seja, a caneta leva 4,7 metros em 1 segundo. Ou seja, ela anda 4,7 metros em 1 segundo. Professor, tem como eu saber disto usando quilômetros por hora? Tem sim. Como foi que a gente aprendeu para transformar? Eu pego a velocidade em metros por segundo e multiplico por 3,6. Então, eu multiplicando aí, eu tenho uma velocidade de aproximadamente, deixa aparecer na tela, quase 17 km por hora. Então, é isso, pessoal. Fácil, né? Façam aí com qualquer coisa que vocês tiverem em casa. Só não usem o celular. Continuando aqui, né? Nós vimos aí, podemos calcular a velocidade de queda desses objetos, né? A gente calculava o tempo que o objeto levava para cair e multiplicava pela gravidade, que a gente sabe que é 10, e aí a gente encontrou a velocidade, né? Aí a gente conseguiu ver no vídeo anterior. Mas e a altura? Tem como a gente saber apenas por esse tempo de queda? Vamos lá. Vimos, todo mundo sabe que a gente viu que eu posso sim calcular uma determinada altura que um objeto caiu pelo seu tempo de queda. E ela é dada por essa equação. A equação, a altura, que é o h, ela vai ser igual a quem? A gravidade da Terra vezes o tempo elevado a 2 dividido por 2. Então, eu sabendo o tempo de queda de um objeto, eu posso saber a altura em que esse objeto se encontrava. Ou vice-versa. Se eu sei a altura que esse objeto se encontra, eu posso saber o tempo que ele vai levar dessa determinada altura até o solo. Então, aí a gente pode revezar aí entre eu sabendo da altura, eu posso saber o tempo de queda. Eu sabendo o tempo de queda, eu posso saber a altura em que esse objeto se encontra. Vamos brincar de calcular? Vamos lá mais uma vez. Vamos lá. O que foi que eu disse? Eu disse que eu sabendo o tempo de queda de um corpo, ou seja, quando eu soltar essa régua, eu calculo o tempo que ela leva para sair daqui e chegar à mesa ou ao solo, tanto faz de onde você quer calcular. E o que é que eu faço? Sabendo disso, eu posso determinar a altura em que esse objeto se encontrava, certo? Mas tem algo que eu acho mais importante para a gente saber, que é o inverso. Se eu souber a altura, eu posso calcular também o tempo, pelaquela equação que nós vimos. Então, mas por que isso é importante? Porque a gente pode calcular o tempo de reação de uma pessoa. Por exemplo, eu vou usar esta régua para eu calcular o tempo de reação que eu, Mário, tenho. E assim vocês podem também fazer em casa e ver o tempo de reação que vocês têm. Da sua mãe, do seu pai, vocês vão ver que são valores próximos, mas porém diferentes. Vamos lá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa régua, colocar entre os meus dedos, mas sem passar os dedos, bem na extremidade, e vou deixar um certo espaço para que a régua descer quando eu soltar, e eu vou tentar, após eu soltar, eu pegar essa régua. Então, vou marcar a altura em que essa régua vai estar. Por exemplo, se eu estou aqui, eu solto a régua, ela vai cair entre o meu dedo e eu vou tentar fechar e posso pegar por aqui. Vamos ver, eu não sei. Então, vamos lá. Aproximadamente, vamos fazer de novo, mais uma vez. Então, 1, 2, 3, meia aí, já. Eita, olha o meu tempo de reação que nós temos aí. Aproximadamente 15 centímetros. Então, o que é que eu tenho que fazer para descobrir meu tempo de reação? Eu uso a equação que a gente já viu e substitui lá na altura, 15 centímetros. Lembrando, isso está em centímetros. E a gravidade é metros por segundo ao quadrado. O que é que a gente tem que fazer? Transformar centímetros para metro. Então, eu tenho que 0,15 dividido por 100 equivale a 0,015. Dá 0,15 metros. Fazer, eu pego esse valor, jogo lá na equação, e aí a gente encontra
essa altura. Vai ficar como exercício para vocês, é só substituir na equação, substituir essa altura que vocês calcularam na equação, substituir no h, o g é 10, a gente já sabe, e a gente calcula o tempo. Vou calcular aqui o meu. É 0,15, o que é que eu vou fazer? Como eu já sei minha equação de cabeça, já sei como é que vai dar, fica 0,15 vezes 2, porque o 2 na equação está dividindo, mas eu vou jogar ele para o outro lado, ele passa multiplicando, fica 0,3. E agora a gravidade está multiplicando o t ao quadrado, mas quando ela passa para o outro lado, ela passa dividindo. Então, divide por 10, que dá 0,3. Só que o meu tempo ele está elevado ao quadrado. Para mim isolar somente o t, eu jogo a raiz. Então, vai ficar a raiz disto. Então, fica, vamos lá, transformando, vamos procurar a raiz. A raiz de 0,3, 0,03 equivale a 0,173 segundos. Esse é o meu tempo de reação. Então, vocês façam aí em casa, é simples, é só jogar na equação, substituir. Qualquer dúvida é só falar comigo no fórum, vou estar aí esperando vocês. E calculem o tempo de reação de vocês, dos pais de vocês, vocês vão ver que são valores próximos, porém diferentes, certo? Obrigado, vamos continuar aí nossa aula. Pois bem, vamos continuar agora. A gente viu aí como calcular o tempo de reação, certo? Usando esta equação da altura, que a gente está vendo aí, h é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. E eu disponibilizei para vocês aqui um vídeo a gente tem do Manual do Mundo, que vocês vão achar super interessante, muito bom, certo? Podem olhar lá, eu gosto muito do Manual do Mundo, aconselho vocês a ver os experimentos que ele tem. E aqui embaixo eu coloquei um programa para simulação de movimento. Então, vocês vão lá, podem brincar do jeito que vocês quiserem, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Muito fácil. Vocês entrem lá, tá aqui o endereço, ó, já coloquei aqui. Vocês copiam e colam, já vai direto. Aí vocês usam lá, vocês podem usar velocidade, força, vocês podem variar qualquer movimento. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas como eu estou apenas revisando e não é o que eu vou cobrar, então a gente pode ir para frente. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora um exemplo. Uma pedra é largada a partir do repouso do alto de um prédio e gasta 5 segundos para chegar ao solo. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Ora, isso aqui é um problema que acabamos de fazer. O que foi que a gente fez? A gente tinha um tempo de queda, eu pego esse tempo, posso encontrar a velocidade ou a altura, usando apenas aquela equação. Nesse caso aqui, ele quer a altura do prédio. Se eu sei que o objeto levou 5 segundos para chegar ao solo, e aí ele me pede qual a altura, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho a equação da altura, que está aí. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, pego o tempo, substituo aqui na equação, que fica 5 segundos ao quadrado, e pego a gravidade, que sempre vai ser 10. Então, substituindo os valores, eu tenho que gravidade é 10, vezes 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. 25 vezes 10 dá 250, dividido por 2 dá 125. Então, um objeto que leva 5 segundos para cair, ele está numa altura de aproximadamente 125 metros. Tranquilo, né? Muito fácil. E a velocidade? Como é que a gente faz para calcular? Mesma coisa. A gente viu que o cálculo da velocidade é o quê? Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. O tempo de queda é o quê? 5 segundos. Basta eu substituir. Fica gravidade é 10 vezes o tempo, que é de 5 segundos. Eu tenho que minha velocidade vai ser de 50 metros por segundo.
Então tá aí, bem tranquilo e bem fácil. Então o conteúdo é isto. No livro de vocês tem várias outras equações que eu aconselho vocês ficar somente nessas duas, e no nono ano a gente vai ver completo, porque não adianta vocês, como estão introduzindo agora na física, eu aconselho a vocês tentar pegar a teoria. Essa teoria, essas duas equações, e identificar a teoria por trás delas, certo? Temos aqui um exercício do livro de vocês, que eu coloquei, volume 1, lá na página 30. Façam essas questões aí, 14, 17 e 18. E aí, na próxima aula, a gente vai tentar... vou resolver para vocês. E mostrar aqui para vocês verem como é fácil. E lembrando que isso aqui a gente já tinha visto, né? Eu estou apenas dando uma breve pincelada daquilo que eu vou cobrar, que a gente vê que são essas duas equações e algumas teorias que tem por trás delas, certo? Foquem nesses exemplos e façam em casa, certo? Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Digo para vocês, é o primeiro vídeo que eu editei, então tenham paciência, mas digo para vocês que vai melhorar porque o meu empenho é grande, viu? Certo? Muito obrigado mesmo e até a próxima aula.